Êxodo capítulo 24. Ele disse a Moisés: Sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: Nós observaremos todas as palavras ditas por Yahvé. Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha, e 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos israelitas, e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés tomou a metade do sangue e colocou-a em bacias, e espargiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: Tudo o que Yahvé falou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco, através de todas essas cláusulas. E Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Yahvé disse a Moisés: Sobe a mim na montanha e ficar lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que escrevi para ensinares a eles. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiram a montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: Esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco a Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Depois Moisés subiu a montanha. A nuvem cobriu a montanha. A glória de Yahvé pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, Yahvé chamou Moisés do meio da nuvem. O aspecto da glória de Yahvé era, aos olhos dos israelitas, como um fogo consumidor no cimo da montanha. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Desculpa aí, queridos. Alguns já devem ter percebido que eu tô um pouquinho rouco, então não deve estar muito fácil de me entender. Nunca é muito fácil me entender falando, né? Mas especialmente agora. Bem, vamos lá. Esse capítulo, primeiro, eu acho que sempre vale a pena mencionar, né, a questão da desobediência do povo, porque na antiga aliança ela é válida, as causas dela estão em vigor, a obediência do povo escolhido ao todo o código da aliança, todo o mandamento dado por Deus nos capítulos anteriores, né? Então, você vê o povo respondendo a uma só voz: Nós observaremos todas as palavras ditas por Yahvé. Tipo, no próximo episódio narrativo do Êxodo, que é Moisés descendo da montanha vendo o bezerro de ouro, tipo assim, já desobedeceram. Tipo, a coisa mais importante, que é, tipo, não terás outros deuses além de mim. Sou um Deus invejoso. Então, tipo, é aquilo. Eu falo isso desde o capítulo, sei lá, 10 do Êxodo, 12. Já esqueci o capítulo exatamente que eles saem do Egito. Mas que a caminhada do povo de Deus no deserto é a nossa vida. Então, eles são desobedientes como a gente é desobediente e persiste, mesmo sabendo toda a lei de Deus, mesmo tendo noção, a gente ainda consegue desobedecer. Não é só questão de conhecer. Apesar de que conhecer a lei é um bom começo. Peraí, que tinha uma passagem muito boa aqui na Bíblia Jovem, justamente desse capítulo. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, é mentiroso. Nesse não está a verdade. Isso aí é João. Não, é a carta de João. Um dia a gente chega lá. Bem, mas vamos seguir. Primeiro, eu achei muito legal essa visão dos anciãos de Deus. Me lembra poucas coisas do Apocalipse, assim, essa visão de Deus num céu com um chão de safira pura. E viram assim Deus com a mão, não, sem estender a mão, né? Mas eu achei muito legal, porque eles sobem ao altar, à montanha de Deus, que é uma coisa assim, uma imagem muito própria do começo da missa, né?
Assim, tem até cantos litúrgicos de entrada da missa que falam dessa subida à montanha de Deus, dessa aproximação do altar de Deus. E então fala assim, eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. E assim, pô, desde que eu gravei o vídeo sobre a Eucaristia, eu gosto muito de ver essas imagens da Eucaristia ainda na Antiga Aliança. Então, a gente já teve aqui o sacrifício de Isaac por Abraão, a gente já teve os dons de Melquisedeque, então a gente tem aqui na Antiga Aliança algo parecido. Os sacerdotes se unem, eles contemplam a presença real de Deus, então eles comem e bebem juntos. Para mim, isso é a liturgia eucarística da missa. Tipo, é exatamente a mesma coisa que acontece. Isso é um rito que já vem sendo celebrado há muito tempo. Claro, de forma não tão completa ainda antes da missa, que é o sacrifício perfeito, né? Eles não tinham ainda o sacrifício pleno de Jesus, mas já é algo que está prefigurando isso. Eu sei que eu gosto de ficar vendo essas coisas, assim, meu pai até zoou esse povo que vai ler a Bíblia inteira, tipo, vendo Jesus em tudo, mas assim, eu me esforço de não viajar demais, mas tem coisa assim, que, gente, não é possível. Quando eu vi, eles contemplaram a Deus, depois comeram e beberam, assim. Pra mim é isso. Sim, e também no final, 40 dias e 40 noites, na própria Bíblia de Jerusalém, fala aqui do paralelo que isso é, tanto aos 40 dias de Cristo no deserto, quanto aos 40 dias da viagem de Elias ao Sinai, que é uma passagem que eu não conheço ainda, mas enfim, vamos chegar lá. Então, e também, claro, os 40 anos que o próprio povo de Israel passa no deserto, quando a gente fala de um período de 40 alguma coisa, é um período completo, assim, que vai ser realizado tudo que tem que ser realizado. Então, os 40 anos no deserto para mostrar essa vida dos hebreus no deserto, os 40 dias e 40 noites mostrar essa aprovação real de Jesus, e aqui para mostrar essa intimidade que Moisés queria ao receber a lei de Deus. Claro, também não poderia não falar de Jesus aqui quando ele fala sobre o sangue da aliança que Yahvé fez conosco através de todas essas cláusulas, que então um dia será, na verdade, esse é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos. Sim, os paralelos aí são incríveis. A antiga aliança e a nova aliança se complementam. E a gente, como cristão, às vezes esquece isso, ou pelo menos não dá tanta bola para isso. Eu sei que com certeza eu não dava tanta, de entender assim a complementariedade das alianças, a relevância do plano de Deus na antiga aliança ainda. Porque, né, a gente já conhece a nova aliança, que é mais perfeita que a primeira. Mas ainda assim, é muito legal assim ver essa história toda se desenrolando. E só para anotar aqui então que eu não sei se essa é a primeira vez que fala de Josué. Lendo vagamente, como eu tô lendo tipo na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Jovem, ainda tô lendo os mangás que eu mostrei uns vídeos atrás, eu me perco assim em qual que eu já vi a menção do nome de Josué antes. Mas enfim, se é a primeira vez que aparece na Bíblia de Jerusalém, eu não vou reler os 20 capítulos do Êxodo para ver se eu já vou me ensinado, mas ele vai ser o sucessor de Moisés, né? Ele vai ser o primeiro líder de Israel depois que Moisés morre, e ele é uma geração depois de Moisés, então aqui ainda é um jovem, na verdade. Bem, como eu falei já em alguns capítulos também, agora a gente vai ter um bom período sem ter muitos episódios narrativos. A gente tem esse pequeno código da aliança agora, né, de 3 capítulos. Agora vai ter um bando de prescrição da lei de Deus nos próximos 8 capítulos, até chegar no capítulo 32, que é o episódio do bezerro de ouro, que é bem maneiro, assim, bem pesado. Mas, tirando esse episódio, o resto do Êxodo vai ser basicamente um bando de leis sobre os sacrifícios, sobre o templo, sobre os sacerdotes, enfim. Talvez seja um pouco chato, talvez não. Pode ter muita comparação legal com a missa, com os sacerdotes, com os sacrifícios que a gente faz, ou até com os sacrifícios de Jesus. Então eu tô bem animado. Mas enfim, por hoje é isso.